Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do curso de derivadas. E nessa aula a gente vai ver a derivada da função exponencial. E como que a gente deriva a função exponencial? Temos aqui uma regra. Y é igual a A elevado a U. U é a nossa função e A é a nossa base. Então a derivada da função exponencial é y', né, que é a derivada da primeira, é igual a permanece a base, o expoente u, vezes o ln da base, que é o a, vezes a derivada da função, que é o u, derivada do u. Então, essa é a nossa regra. E aqui eu trouxe três exemplos para a gente poder resolver nessa aula. Então, o primeiro exemplo que nós temos é y é igual a 2 elevado a 3x ao quadrado mais 6x. Mas, professor, quem que é o a e quem que é o u? Quem está embaixo é o a, e essa expressão aqui é o nosso elemento u. Então, a regra, nós vamos, temos que aplicar essa regra nesse exemplo. Então, vamos lá. Então, nós temos y', né? É igual a A, repete o A, que é o 2, elevado a U, que é 3x ao quadrado, mais 6x. O nosso U é essa função, então vamos colocar vezes, sinal de vezes, ln de A, quem que é o A? O A é o nosso 2, então não é ln de 2, é ln de A, vezes, sinal de multiplicação, a derivada do U, quem que é o U? Toda essa expressão. Então vamos colocar essa expressão aqui, 3x ao quadrado mais 6x dentro do parêntese, porque nós temos que derivar, sinal de derivação. Né? O que está acontecendo aqui, o u, ele está sendo derivado. Então, nós temos que derivar essa função. Então, vamos fazer novamente. Y' é igual, repete, né? 2 elevado a 3x ao quadrado mais 6x vezes ln de 2 permanece como está, vezes a derivada dessa função. O que acontece? O expoente 2 desce para multiplicar e subtraímos uma unidade. Então vai ficar 3 vezes 2, 6x. 2 menos 1 dá 1. Não precisa colocar o expoente. Mais, expoente tendo x, 1. O 1 desce para multiplicar e subtrair uma unidade. Vai ficar 6 vezes 1, vai ficar 6. E x subtrai uma unidade, 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. E 6 vezes 1 vai continuar sendo 6. Então, a derivada dessa função, encontramos esse resultado. Então, vamos aqui marcar a resolução desse problema. Vamos resolver esse outro problema que também faz parte da função exponencial. Por que exponencial? Tá aqui nossa base, o A é o 4, o A é o 4, o U é a raiz de x. Esse elemento é o nosso U. E na derivada da função exponencial, nós temos que aplicar essa regra. Então, vamos lá. Dando continuidade, y', né, é igual a, que é a nossa base. Repetimos o 4, né, que é o nosso A, elevado ao expoente, u, quem que é u? Raiz de x, vezes quem? Ln de a, quem que é o a? É o 4, ln de 4, vezes a derivada do u, quem que é u? Raiz de x, vamos colocar entre parênteses, e o símbolo de derivação, que essa função vai ter que ser derivada. Para a gente, então, dar continuidade na resolução. Repete, né? Os primeiros elementos. 4 elevado a raiz de x vezes ln de 4 vezes
Quem que é a derivada de raiz de x? Derivada de raiz de x a gente vai fazer separadamente. Então tá aqui. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1/2. Por que eu vou colocar em forma de expoente? Porque na derivação não tem como eu derivar em forma de raiz. Então, o que vai acontecer agora? O expoente desce e subtrai uma unidade. Então, vai ficar 1/2 vezes x, 1/2 menos 1. Subtrai uma unidade. 1/2 menos 1 vai ser 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar menos 2 com mais 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Se você fizer por MMC, você vai encontrar o mesmo resultado. Vai ficar 1/2 vezes x elevado a menos 1/2. Está negativo, a gente pode levar para baixo. Então, vai ficar 1 sobre 2 x elevado a 1/2. Dessa maneira já está certo. A gente vai apenas passar para raiz. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Passei esse expoente 1/2 para raiz de x. Pronto, vamos colocar esse resultado aqui que é o valor dessa derivação, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então, 1 sobre 2 raiz de x. E aqui está a derivação dessa função. Então, vamos destacar a resolução desse problema. Vamos resolver esse outro problema. Então, y é igual a 5 elevado a x e x está elevado ao quadrado. Vamos ver como que a gente pode resolver esse problema. Primeiramente, identificar quem que é o a e quem que é o u. O a é a nossa base. Esse aqui é o valor de a. E quem que é o u? O u é x elevado ao quadrado. Então, basta a gente aplicar essa regra. Então, vamos lá. Y' é igual a. Quem que é o a? O a é o 5. Elevado ao u, que é o x ao quadrado. X ao quadrado. Vezes quem? O ln de a. Ln de a. Quem que é o a? O a é o 5. Vezes a derivada do u. Quem que é o u? X ao quadrado. E colocamos o símbolo de derivação. Então, y' é igual a 5 elevado a x ao quadrado vezes ln de 5 vezes a derivação dessa função. O expoente 2, o expoente 2 desce para multiplicar, vai ficar 2 vezes x e subtrai uma unidade. 2 menos 1 dá o próprio 1 e não precisa colocar o expoente. E está aqui a resolução desse problema. A gente pode organizar trazendo esse 2x para frente ou pode deixar exatamente dessa maneira. Eu vou trazer para cá para frente para ficar mais bonito. Vezes 5x ao quadrado vezes ln de 5. E está aí a resolução desse problema. Deixa eu destacar aqui. Essas duas maneiras está correta. Eu espero que você tenha gostado da aula. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Na próxima aula, nós vamos ver mais um exemplo de derivada da função exponencial. Te vejo na próxima aula.